Pronto, boa noite a todos. Então, nós já tivemos aula aí no semestre passado, né? E no ano Uhum. passado. E meu nome é Diego, então, se tiver alguém transferido que não conheça. E como a gente estava falando agora, né? Esses primeiros minutos aí, fazendo um bate-papo, hoje nós estamos, então, iniciando a nossa matéria. Nós vamos ter nesse semestre, então, Direito Processual Civil 3, né? E o processo civil, então, que a gente vai ter nesse semestre, ele se divide em duas etapas, né? A primeira etapa que a gente vai ter, ela trata sobre as tutelas, então, provisórias, né? E dentro da tutela provisória, nós vamos ver, então, a urgência, evidência, cautelar, antecipado, tudo, né? A gente já vai fazer uma introdução muito boa nessa aula, tá? Então, durante esse primeiro mês, nós vamos ter essas tutelas provisórias e esse primeiro mês, não, desculpa, esse primeiro bimestre. Aí nós temos a avaliação e aí, posteriormente à avaliação, nós vamos ter a parte dos procedimentos especiais. Então, o que significa, então, um procedimento especial? Procedimento especial são aqueles procedimentos, ou seja, aqueles processos que eles vão ter que tramitar aí de forma distinta, né? Então, vocês estudaram até então a regra, né? Vocês viram aí como que funciona o processo civil, por exemplo, em regra. Ah, eu vou ajuizar uma ação. É uma ação ordinária, então a ação ela vai tramitar normalmente. Vou ajuizar, tem aquela questão da audiência, de conciliação, mediação, abre prazo para contestação, temos então aí a impugnação, é, a contestação, o juiz vai dar aquele despacho de saneamento, tem provas, tem tudo, e posteriormente tem a sentença, a apelação, enfim, toda essa regra geral, né? Então, isso é o procedimento ordinário, procedimento que vocês já estudaram, já conhecem, e ele segue essa regra geral. Agora, existem algumas situações, né, algumas ações que elas não tramitam dessa forma. Então, existe um procedimento especial. Elas não vão ter audiência, ou vão ter audiência, mas não vai ter tal coisa, você tem que depositar antes, enfim, alguns ritos aí diferenciados. E aí, quando nós temos essas ações com os ritos diferenciados, nós temos que estudar elas uma a uma. Então, tem várias, né? Nós temos ação de alimentos, tem ali o divórcio, tem a parte de inventário, né? Inventário, partilha. Então, tem vários procedimentos, ação de consignação e pagamento, dissolução de sociedade, vários processos que ele tem aí uma forma diferenciada de se funcionar. Tá? Então, aí dentro desses processos, né, que tem essa forma diferenciada, nós vamos estudar esses processos no segundo bimestre. Tá? E aí a gente encerra, então, esse nosso curso aí de Processo Civil 3. Tá? Esse primeiro bimestre, quando a gente fala das tutelas, vocês já estudaram procedimento normal, procedimento ordinário, que eu estava comentando, mas muitas vezes vocês vão se deparar, vão ter aí uma situação na qual existe uma urgência. Por quê? Qual que foi a regra geral, então, que a gente estudou até aqui? Dentro da regra geral que vocês estudaram, vocês já observaram que a regra é o quê? A parte ela faz um pedido para o juiz, né? Ou seja, você vai lá, protocola a petição inicial e se espera, então, ser julgada a ação de forma definitiva, essa ação transitar em julgado e tudo mais, para que seja possível, né, depois desse trânsito em julgado, você poder iniciar então o cumprimento de sentença, ou seja, você poder cobrar esses valores, tá? Então essa é a regra. Se alguém, por exemplo, causou dano moral, né, em vocês, teve uma briga, inscreveu lá no SPC, vocês pagaram para tirar, mas vocês querem receber essa indenização de dano moral, enfim, qualquer situação aí que a gente tem cotidiana, que não haja urgência, a gente contrata um advogado, o advogado vai lá, faz esse protocolo da petição inicial, cita-se o réu, o processo tramita normalmente, e só lá no final do processo, depois que teve sentença, depois que teve recurso, quando transitou em julgado, que a gente vai iniciar o cumprimento de sentença, dando aquela oportunidade de 15 dias para a parte pagar e só depois ela pode impugnar, e aí que a gente começa os atos expropriatórios. Então, a gente vai começar a poder
bloquear, né, o dinheiro de uma conta bancária, né, lá o Bacenjude, né, o Sisbacen agora, enfim, só depois, né, de muito tempo, né, a gente tem processos cíveis aí, usualmente, não estou falando de juizado especial, né, mas processo cível aí que demora em torno aí de 2 anos, 3 anos para ser julgado, às vezes até mais, né, tem processos aí que tem recurso, que vai para o Tribunal de Justiça, outros que vão para o STJ, que vai demorar 5, 7, 10 anos, né? Eu peguei um processo no final do ano passado que ele começou em 2003, né? Ou seja, a gente já está aí com 18 anos de processo, o processo ainda não se encerrou, né? Então, acontece, né, essas situações aí de ter um grande tempo para que você consiga fazer, né, partir, né, já para o cumprimento de sentença, ou partir aí para esses atos expropriatórios. Agora, outros processos, né, e eu digo referente à situação em si, não é possível a gente conseguir esperar tanto tempo. Não tem como a gente, por exemplo, esperar lá 3 anos, 5 anos. Por quê? Porque se a gente fizesse isso, haveria uma situação não só de incongruência, mas haveria também uma situação de prejuízo para a parte. Então, o que a gente pode citar aí para que vocês vejam assim um exemplo até bem tranquilo de se entender? Imaginem o seguinte: vocês têm um cliente, acabou de chegar no escritório de vocês, e esse cliente ele chega e te narra a seguinte situação: olha, eu sempre paguei meu plano de saúde, né? Paguei lá por 10 anos, agora a gente está aqui na pandemia, é, tive um problema de saúde, pedi para ser atendido lá e o plano se recusa a custear meu tratamento. Disse que estão gastando muito, que não tem dinheiro, não sei o quê, e estão se negando a cobertura. E eu preciso fazer uma cirurgia de emergência, porque, segundo o médico me falou, caso eu não faça essa cirurgia em 2 meses, eu posso vir a ter uma sequela, eu posso vir aí a falecer. Tá? Então, o cliente chegou e faz uma narrativa nesse sentido para vocês. Se vocês simplesmente, né, fazem ali o acerto do contrato de honorários e tudo mais, e ajuizam uma ação pedindo para que o plano custeie, né, esse pagamento, porque está no contrato que a cirurgia está inclusa. Se vocês deixarem esse processo tramitar normalmente, adianta 2 ou 3 anos depois do juiz mandar fazer a cirurgia para essa pessoa? Não teria sentido, né? Por quê? Porque se em 1 ou 2 meses ali ela pode morrer ou ela pode ter uma sequela, vocês imaginem só o tempo de você protocolar o processo, citar e abrir e marcar a primeira audiência de conciliação, que não raro a gente tem várias audiências aí no judiciário que demora meio ano para acontecer, a parte já teria morrido, né? Então, o processo não serviria de nada, tá? Então, por exemplo, nesse caso aí que o plano de saúde está se recusando a fazer o pagamento de algo que é urgente, por exemplo, a cirurgia, e como que você prova a urgência? Vai ter um laudo médico, vai ter, né, algum documento comprovando essa necessidade. Tá? Então, assim, nesse tipo de situação específica, o que vai acontecer? Nós vamos ter que fazer um pedido diferenciado, né? É um pedido de urgência, tá? E aí, dentro desse pedido de urgência, a gente vai ter que narrar o porquê que o juiz ele não pode esperar esse processo aí se findar. E, por essa razão, ele vai ter que tomar uma decisão já no momento em que você ajuizar essa ação. Então, você ajuizou essa ação, entrou com essa ação, você já vai ter que ter esse provimento jurisdicional, tá bom? Então, eu só vou responder aqui a Kit, que o pessoal do sétimo aparece que agora eles viram um link lá. Só um pouquinho, 2 segundos. Tá abrindo aqui. Ela... Tá. Bom, parece que ela não tá mais na instituição, e ela era o contato da representante. Depois eu vou ter que ver, então, aí o que fazer. Tudo bem. Então, assim, a gente tem essa situação aí de urgência,
e o juiz ele tem que dar esse provimento jurisdicional, ou seja, ele tem que tomar essa decisão já no início do processo, tá? Então, essa decisão que o juiz ele vai tomar sem existir uma sentença, sem existir um julgamento de recurso, nem nada do tipo, a gente chama ela, então, de uma tutela provisória, tá? Por que que a gente vai chamar de tutela provisória? Porque é uma decisão que o juiz vai tomar e que ele vai poder modificar essa decisão posteriormente. Porque imagine o seguinte, para que existe o processo? Né? O processo de conhecimento. O processo de conhecimento, ele tem como finalidade o juiz aferir, ou seja, o juiz analisar se o autor de fato tem o direito que ele está alegando ou se ele não tem, né? E quem tem razão ali é o réu, né? E aí a sentença, né, ou o acórdão, quando chega lá no Tribunal de Justiça, ele tem a seguinte finalidade: decidir quem tem a razão, né, e quem tem que fazer algo ou deixar de fazer algo, né, pagar algo, pagar alguém e assim por diante. Então, essa é a finalidade do processo de conhecimento, né? Você tem que possuir, então, ter uma decisão definitiva. Agora, o que vai acontecer? Se o juiz ele tem que tomar uma decisão já nos primeiros dias, né? Você entrou com o processo hoje, você pede para fazer a cirurgia tem que ocorrer em um mês, ou seja, o juiz tem que tomar essa decisão nos, sei lá, nos primeiros 5 dias do processo, senão pode acontecer alguma coisa de ruim com a pessoa, né? Desse modo, essa decisão que o juiz toma, o que vai acontecer? Ela é uma decisão que a gente chama, então, de provisória, e por isso que entra, então, aí nas tutelas provisórias, tá? Dentro da tutela provisória, nós temos duas subdivisões. A primeira divisão delas é a urgência e a segunda divisão delas é a evidência, tá? Então, eu vou escrever aqui para vocês, né? Então, tutelas provisórias, né? Provisórias, né? Podem ser de urgência ou de evidência, tá? Então, quem gosta de fazer, aí, ó, mandei a mensagem para vocês. Quem gosta de fazer, então, um desenho, por exemplo, vocês podem colocar assim, escrever em cima, tutela provisória, e aí vocês fazem duas setinhas, uma para cada lado. Então, tutela provisória, existe a tutela provisória de urgência e existe a tutela provisória de evidência, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos tratar, né, começar a tratar só a urgência, tá? Então, vão ser as decisões que o juiz ele vai dar e ele posteriormente pode voltar atrás, tá? Então, é uma decisão provisória que o juiz vai tomar no curso do processo. Então, o processo não acabou, tá? É no curso do processo. E por isso que a gente vai chamar, então, de tutela provisória, tá? Por que a gente vai chamar de urgência? Porque nesse caso, vocês obrigatoriamente vão ter que comprovar para o juiz que existe uma urgência. E aí vão ter alguns requisitos, tá? É bastante importante, pessoal, sempre vocês fazerem aí o cotejo. Quando vocês vão escrever, vão fazer a petição inicial, tudo que vocês alegarem, vocês vão ter que comprovar. Então, pensem o seguinte, se a gente está falando aí dessa questão, por exemplo, do plano de saúde, vocês vão narrar o quê? Olha, a Maria tem um plano de saúde desde 2010, por exemplo, né? Sempre fez os pagamentos em dia e teve um problema médico, na qual o médico sugeriu, né, indicou a realização de cirurgia, né, urgente, que deve ser feita no prazo de um mês. Então, o que vocês vão ter que juntar até aí? Contrato, né, com o plano de saúde, os boletos, vocês podem juntar aí os boletos, por exemplo, pelo menos aí os últimos 3 meses, para comprovar que, né, que foram pagos, né, os comprovantes ali de pagamento dos últimos 3 meses. Aí você comprova que tem um contrato com plano de saúde e que você está pagando esse plano de saúde, né? O cliente de você está pagando esse plano. Aí vocês vão ter que falar, olha, ela está doente. Como que vocês comprovam, por exemplo, que o cliente está doente? Pode juntar lá os exames laboratoriais, pode juntar um atestado médico, um laudo médico, né? um atestado, às vezes, do INSS de incapacidade, enfim, vocês vão ter que juntar aí algum documento. E aí vocês vão também estar alegando que há uma indicação médica de realização da cirurgia de forma urgente, que essa cirurgia ela tem que ser feita nesse prazo, então, por exemplo, de um mês, sob pena de acontecer uma morte, uma sequela, alguma coisa grave.
Então, vocês vão ter que também ter um laudo, uma indicação, né, um documento que comprove essa necessidade aí urgente, tá? Tudo bem. Vamos lá. Se vocês vão fazer esse pedido, vocês têm que entender qual que é o momento em que esse pedido pode ser feito, tá? Então, a urgência, ela nem sempre acontece quando você vai entrar com a ação, tá? Ela pode acontecer, por exemplo, depois, pode acontecer antes, pode acontecer em vários momentos, tá? Então, eu vou digitar aqui para vocês os 3 momentos que elas podem acontecer, né? Antes da ação, né? Vou escrever assim, antes da ação ou depois, tá? E aí, em relação a esse momento, vocês podem, né, utilizar em caráter antecedente ou incidental, tá? Então, vamos lá, vamos falar o que acontece. Digamos que a parte, não, mesma situação, né? Ela tem o contrato com o plano de saúde, ela tem tudo e ela está precisando fazer a cirurgia. Então, ela ainda não entrou com uma ação contra o plano de saúde. Como que você pode fazer esse pedido? Existem 2 formas que você vai poder fazer esse pedido, tá? Vamos lá, temos uma pergunta aqui da Conceição. Professor, se um paciente não consegue ser atendido em um hospital por questão de greve, como comprovar a urgência? Tá, olha só, a questão da greve, por exemplo, se você tem um plano de saúde e aquele hospital está em greve, nesse caso eu nem recomendo que se entre com a ação, né? Por exemplo, se tem lá um plano de saúde, vai em outro, né? Vai em outro hospital, tá? Agora, digamos que o teu plano de saúde seja no único, digamos assim, seja só um hospital, né? Você paga um plano de saúde local que só tem esse hospital de convênio. Nesse caso, o serviço de saúde, por ser um serviço essencial, mesmo em greve, os juízes eles vão determinar que seja mantido aí, por exemplo, o juiz do trabalho e tudo mais, eles vão determinar que seja mantido aí um funcionamento mínimo, né? Pelo menos para urgência e emergência. Então, vocês já devem ter visto isso, por exemplo, na TV, quando aparece, às vezes, greve de ônibus, né, de circular e tudo mais. Então, pelo menos lá manter 30%, 50% do serviço vai ter que ser mantido, tá? Então, assim, como que você poderia comprovar caso o hospital esteja em greve e eles não queiram fazer a cirurgia do teu cliente? Vocês podem juntar, então, uma notícia, né, no jornal local, no site local, né? Vocês podem juntar uma declaração de algumas testemunhas, de algumas pessoas que trabalham no hospital, ou que conhecem, tirar algumas fotos lá na frente, né? Porque greve, por exemplo, o pessoal sempre bota a faixa, né? Estamos em greve e tudo mais, então tira umas fotos lá da frente do hospital mostrando que está em greve. É uma forma que você tem de fazer essa comprovação, tá? Existem outras, mas essa eu acho que seria uma forma aí mais fácil, tá? Então, assim, voltando lá para o nosso exemplo da pessoa doente que precisa fazer a cirurgia, tá? Então, assim, ela ainda não tem uma ação contra o plano de saúde. Ela acabou de chegar no escritório de vocês e ela fala: preciso fazer essa cirurgia esse mês, senão vou morrer ou vou ter sequela. Beleza. Você pode falar o seguinte: olha, o que você quer que eu faça? Só entrar e pedir a cirurgia? Se for só isso, vocês podem já fazer a petição inicial, né, e tocar o processo para frente. Mas, geralmente, numa situação dessa, o que acaba acontecendo? Acontece o seguinte: geralmente essa recusa, né, no plano de saúde em fazer uma cirurgia, ela gera, por exemplo, danos morais, né? Vocês já devem ter visto isso. Então, assim, se há danos morais também para pedir, além de vocês entrarem aí com o processo pedindo a realização da cirurgia, vocês vão pedir, então, danos morais, vocês podem pedir danos materiais de algum exame que vocês pagaram no hospital particular, pode pedir lucro cessante, vocês podem ter vários pedidos a mais, né? Não precisa ser só a cirurgia. Uma ação, ela comporta 2, 3, 5, 10 pedidos, né? Então, assim, diante dessa situação, vocês podem ter 2 condutas profissionais aqui, tá? Uma das condutas profissionais que vocês podem ter é fazer tudo, né? Então, além de você fazer o pedido de urgência da cirurgia, você pode fazer os pedidos principais também. Aí você faria uma petição inicial completa.
pedindo o que você quer lá no final do processo e fazendo o teu pedido de urgência, tá? Só que existe uma outra solução aqui que às vezes acaba sendo melhor, tá? Que é a tutela que a gente chama em caráter antecedente, né? Foi o que eu escrevi ali em cima. Então, o que é a tutela em caráter antecedente? A tutela em caráter antecedente tem uma palavra aí, né? O que é antecedente? Antecedente é o quê? É uma palavra anteceder, não é? Você antecede a algo, ou seja, você faz algo, né? Algo antes. Então, o que é o algo antes que você vai fazer? É só o pedido de urgência, tá? Então, você pode fazer só o pedido de urgência e depois você vai lá e faz o protocolo da tua petição inicial pedindo tudo, tá? Então, você faria o pedido para o juiz só mandar o plano de saúde pagar a cirurgia, né, realizar a cirurgia, arranjar os médicos, o hospital e tudo mais, e aí depois você faria o pedido de dano moral e tudo mais, tá? Então, assim, quando vocês ajuizarem só o pedido de urgência primeiro, para depois complementar a petição inicial, nesse caso a gente fala que vocês estão se utilizando de um pedido em caráter antecedente, tá? Então vocês estão antecedendo o pedido, né, principal, né? Ou seja, você está fazendo só o pedido provisório e depois você vai fazer a tua petição inicial completa, tá? Então esse é o caráter antecedente, tá? Tem alguém aqui que tem alguma dúvida em relação a isso? Não? Professor, Pode falar. daí esse pedido que você faz com antecedência, vamos falar que o juiz autoriza, tal, tudo, e depois quando você vai complementar ele, ele vai ser amarrado nesse primeiro pedido, como se E gerasse o número de processo para ele, isso? isso, então olha só, quando vocês protocolarem esse pedido, né, em caráter antecedente, o cartório distribuidor vai distribuir, vai gerar, né, vai ter o juiz que vai tomar a decisão provisória. Depois, quando você for complementar, fazer os pedidos principais de dano moral, dano material e tudo mais, você vai protocolar o pedido principal dentro da própria ação, tá? Então, dentro do teu próprio pedido provisório, você simplesmente protocola dentro e continua dali para frente, tá? Não precisa gerar um novo processo nem nada do tipo. Você vai aproveitar o próprio processo que o juiz tomou essa decisão provisória. Então você protocola ali a petição inicial dentro e toca para frente normalmente. Tá bom? Mais alguém? Beleza, obrigado. Tá. E aí nós temos a outra forma, tá? Que é o incidental. O que significa o incidental? A palavra incidental vem de incidente, né? Então é algo que vai acontecer no decorrer de algo. Então imaginem o seguinte: o cliente de vocês chega lá no escritório falando que precisa fazer uma cirurgia, mas até então a cirurgia não é urgente, né? Fala, olha, eu tô com um problema na perna, eu preciso fazer a cirurgia de tal coisa, e o médico indicou que faz, mas o plano não quer pagar. Aí você fala, tá, ela é urgente de ser feita? Não, o médico falou que pode ser feita aí em meio ano, 1, 2, 3, que ainda não tem, né? Não existe um prazo definido para fazer. Aí você fala, não, tudo bem. Aí você vai lá, protocola a petição inicial, né? Pedindo para que o plano faça cobertura, os danos morais, você fez o pedido normal, tá? E aí, passou 3 meses, a situação de saúde do teu cliente piora, né? E aí aquele probleminha que ele tinha que fazer a cirurgia em qualquer momento no futuro, mas não tinha um prazo, o médico fala, olha, a tua perna aqui teve um coágulo, aconteceu tal coisa, e agora é urgente, não tem mais como esperar, tá? Você já sabia que tinha esse problema, a gente até então não tinha uma urgência, mas tua situação de saúde piorou, e agora a gente vai ter que resolver isso, não tem mais o que fazer. Então, olha só, quando você entrou com a ação, não havia urgência. Só que essa urgência começou a acontecer no meio do processo. Isso pode acontecer no dia a dia? Pode, né? É normal até, acontece bastante, tá? Então, assim, quando existia aí essa situação de que seja necessário, então, né, digamos assim, fazer esse pedido de urgência no decorrer do processo, a gente também está diante de uma tutela provisória, porque mesmo esse processo já tendo começado, não tem sentença, então ela continua sendo provisória.
né? E a única diferença é o momento em que você está fazendo. Por quê? Porque agora não é em caráter antecedente. Você não está fazendo antes da petição inicial. Já tem a petição inicial protocolada. Foi uma urgência que surgiu depois, tá? Então, nesse caso, a gente está diante da tutela que a gente chama de tutela incidental, porque vai ser um incidente no meio do processo, tá? Nesse caso, pessoal, vocês vão protocolar esse pedido dentro do próprio processo, tá? Então, vocês vão fazer um pedido de urgência e vão protocolar ele dentro do próprio processo. E aí, uma das situações aí interessante é o seguinte: vocês já não pagaram as custas quando protocolaram a ação? Né? Lembra, petição inicial vocês já viram, não tem custas, né? Tem que pagar lá o cartório distribuidor, né? O FUNREJUS, né? Que alguns estados chamam de taxa judiciária, e tem que pagar a taxa do cartório, né? Da primeira vara civil, da segunda, da terceira, enfim, da vara civil que o processo está correndo, né? Essas são as custas. Mas, se vocês já pagaram elas lá na petição inicial, caso vocês tenham que fazer esse pedido de urgência no meio do processo, não é necessário fazer um novo pagamento, tá? Vocês simplesmente protocolam esse pedido de urgência no meio do processo e não precisa pagar mais nada, porque essas custas aí já estão pagas, tá? Alguma dúvida? Tranquilo? Tá. Eu vou dizer uma nova divisão aqui que existe, porque assim, quando vocês pegam um Código de Processo Civil, eles só falam esses dois momentos, né? Eles vão falar em caráter antecedente ou incidental. Só que, se vocês pegarem aí algum livro de processo civil bom, né? Pegar lá Humberto Eudoro Júnior, pegar Didier, enfim, pegar qualquer pessoa, qualquer bom doutrinador, alguns doutrinadores eles falam que existe um terceiro momento, né? Porque a gente falou ou antes ou depois da petição inicial, né? A gente não falou junto com a petição, porque não pode ser junto também. Ao invés de você só fazer o pedido de urgência, você já não pode fazer o pedido de urgência mais os danos materiais, morais, tudo junto? Acumular todos os pedidos? Pode, né? E aí, tem doutrinadores que chamam isso de tutela cumulativa. Eu vou escrever aqui para vocês, tá? Tutela cumulativa, tá? O que seria tutela cumulativa? Seria quando você acumula, né? Ou seja, quando você cumula o pedido provisório com definitivo. Ou seja, na petição inicial, você vai fazer também não só o teu pedido de urgência, mas você também vai fazer os teus pedidos principais, né? Então, tem doutrinador que fala que existem 3 momentos. Ou antes da petição inicial, que é o caráter antecedente, que o código chama, junto com a petição inicial, que seria a tutela cumulativa, e depois da petição inicial, que seria o incidental, né? Que existiriam esses 3 momentos, tá? Então, isso é uma divisão que a gente tem aí entre os doutrinadores, tá? O código, ele fala só antecedente e incidental, né? Então, ele meio que, dentro do incidental, ele meio que engloba também ali a petição inicial, tá? Beleza. Continuando, então. Em relação à eficácia, pessoal, o que significa eficácia? Qual que é a validade dessa tutela provisória? Né? O juiz ele foi lá, caneteou, né? Mandou fazer cirurgia, mandou fazer alguma coisa, enfim. E aí? Ela vale em qualquer momento? Né? Digamos assim, digamos que tenha recesso judiciário fim do ano. Tá valendo? Tá, né? Digamos que o juiz saiu de férias, está valendo, né? Tem eficácia a decisão dele? Tem também, tá? Então, assim, a não ser que o juiz escreva que não vai ter eficácia em determinado período, não interessa se esse processo estiver suspenso ou não. Pode estar suspenso porque é recesso, pode estar suspenso porque é feriado, pode estar suspenso porque alguém morreu e o juiz, né, e o tribunal suspendeu, ou o juiz suspendeu o processo, né, alguma das partes morreu, por exemplo, o juiz suspende o processo lá por 90 dias para se habilitar, por exemplo, tá? E aí? Não tem problema, tá? Então, existe eficácia, tá? Na decisão provisória do juiz, mesmo com o processo suspenso, tá?
Só não vai ter eficácia a decisão do juiz se o juiz falar, olha, se acontecer tal coisa, né, aí a minha decisão não vale mais. Aí beleza. Agora, se o juiz tomou uma decisão, não interessa ali o que acontece. Enquanto ele não modificar, não revogar essa decisão, então, ela tem validade, mesmo durante o período de suspensão do processo. Tudo bem? Tranquilo, né? Outra situação. O nome chama o quê? Tutela provisória, né? O que a gente está estudando? Uma tutela provisória de urgência, né? Então, a gente está estudando uma situação na qual o juiz ele vai tomar uma decisão provisória. O que significa a palavra provisória? Temporária. Temporária, isso aí. É algo que vale hoje, pode não valer amanhã, não é assim? Né? Provisória é isso. Você faz alguma coisa, né? Ah, vou fazer um puxadinho aqui para durar uma semana, depois eu faço o definitivo, não é assim? Né? Então, por que a gente chama de tutela provisória? Porque você está pedindo uma situação para o juiz decidir urgente, mas depois vai ter uma sentença, né, definitiva, algo que vai confirmar ou não vai confirmar. Só que, além dessa situação, existe outra. O juiz, ele está tomando uma decisão assim no afogadilho, não é de surpresa. Você acabou de entrar com o processo, ele já tem que tomar uma decisão. Se ele está tomando uma decisão correndo, pode ser que a decisão que o juiz esteja tomando ali não seja a mais adequada. Ele pode errar, não pode? E aí, se ele tomar uma decisão que não é boa? Essa tutela provisória, ela pode ser revogada ou modificada? Pode, tá? Então, olha só, pode, tá? Então, olha só. E isso que é o interessante, tá? Eu vi que a Conceição levou uma surpresa, mas pode sim, tá? E não só pode, como ela vai acontecer várias vezes, tá? Então, olha só, todas essas tutelas que a gente vai estudar, né, nesse primeiro bimestre aqui, né, essas tutelas provisórias, ela tem um nome provisória e não é de graça não, é porque é provisória mesmo. O juiz ele pode revogar essa decisão a qualquer momento. Ou seja, o que significa revogar uma decisão? Voltar atrás e cancelar ela, né? Então, se o juiz tomou uma decisão agora e amanhã ele se arrepender, ele pode revogar a decisão dele amanhã, tá? Não só isso. Digamos que você entrou lá, pediu para fazer a cirurgia, o juiz deu, falou, olha, plano de saúde, faça essa cirurgia urgente, senão a pessoa pode piorar, pode morrer, pode ter sequela. Beleza, o plano de saúde tinha lá 48 horas para fazer a cirurgia, que foi o prazo que o juiz deu. Ele recebeu a intimação, né, e a citação, e ele fala o seguinte, não, mas essa parte aqui não está pagando o plano, está com um monte de dívida atrasada, né? Não pagou isso, não pagou aquilo, e no contrato está escrito que se a parte está devendo, o plano não precisa pagar. Aí o que o plano de saúde pode fazer antes de fazer essa cirurgia, né? Correndo. Contratar o advogado, juntar lá a planilha de débito, né, para o juiz, explicar para o juiz, falar, olha, eu só vou pagar se tiver tudo em dia. Só que a parte não pagou. E se ela está devendo, eu não preciso pagar a cirurgia. Aí o juiz pega o processo, lê. Ele até então tinha acreditado no quê? No que o autor falou para ele, não foi? O que o advogado do autor falou foi o que o juiz acreditou, e por isso que ele mandou fazer a cirurgia. Só que aí, o que acontece? O plano de saúde foi lá correndo e explicou para o juiz que a situação não era aquela, né? Que o autor estava mentindo. E aí? O juiz ele tem que manter a realização da cirurgia? Não, tá? Se ele viu que ele errou, seja porque ele percebeu sozinho, ou seja porque a parte contrária mostrou para ele, ele vai lá e ele revoga a decisão. Então, ele vai dar uma nova decisão dentro do processo, dizendo o seguinte, olha, em que pese eu ter dado uma decisão que deveria ser feita a cirurgia no prazo de 48 horas, diante dos argumentos que o réu, né, mostrou dentro do processo, entendo que, havendo dívida com o plano de saúde, o plano não é obrigado a custear essa cirurgia. Desse modo, revogo a minha decisão anterior, né, desobrigando o plano a realizar qualquer procedimento cirúrgico. Ponto. E aí? Professor, Pode falar. e se no caso estiver no meio da cirurgia, como é que faz?
Tá, aí você está falando sempre os casos mais. Né? Se estiver fazendo começou a fazer a cirurgia, tem que acabar de fazer, tá? O que vai acontecer? O juiz ele vai revogar do mesmo jeito, tá? Digamos que o juiz não saiba que a cirurgia já começou e ele foi lá e revogou, tá? No caso de uma cirurgia, não dá para se desfazer, você não vai deixar a pessoa morrer ou deixar a pessoa aberta lá no hospital, né? Então acaba a cirurgia, tá? Beleza. Qual que é a diferença aqui? Nesse caso, não tem como voltar atrás no sentido de desfazer a cirurgia. O plano de saúde já teve que fazer aquele pagamento para o médico, para o hospital e tudo mais. Só que o autor alegava que esse pagamento era de responsabilidade do plano, não era? E o juiz tinha aceitado o argumento. Se o juiz revogar essa decisão, o que ele vai fazer? Como não dá para desfazer a cirurgia, ele vai condenar o autor a reembolsar os valores da cirurgia, tá? Então, aí nesse caso, o plano de saúde vai juntar as notas fiscais do que ele teve que pagar e o autor vai ter que ressarcir esse valor, tá bom? Certo. Tudo bem. Pessoal, a gente está às 9 horas, não é até 9 horas a aula, até as 9h10, mas assim, eu estava pensando em a gente adiantar os 10 minutos de intervalo para eu tentar colocar o pessoal do A aqui, né? Então, assim, a gente encerra as duas primeiras 10 minutos antes, começa as duas últimas 10 minutos antes, para manter, né? A gente só muda o intervalo de diferença. Podemos fazer assim? Só para a gente conseguir colocar mais gente? Tudo bem. Tá.